servirmos. Eu quero começar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, Paulo escrevendo à igreja da Galáxia, uma igreja também que teve muitas confusões, né? Uma igreja que foi preparada para a graça de Deus, para o evangelho, e essa igreja, no decorrer da história, ela começou a se perder, começou a dar ouvidos, né, a outros tipos de vozes. Aqui no capítulo 1, versículo 10, mas antes do versículo 10, Paulo chama a atenção, né, no versículo 6, Paulo fica admirado, né? Depois ele fala que, no versículo 7, ele diz que pessoas que foram lá, perturbaram a igreja, conseguiram. Tem gente que perturba, mas não consegue, né? Perturba o outro, mas não consegue ter êxito. Mas já tem gente que perturba e tem êxito, né? Tem bom êxito. E aí Paulo diz que mesmo que um anjo vindo do céu pregue evangelho que vai além e tal, esse anjo seja maldito, né? Tem um monte de gente aí maldita pregando outra coisa, né? E no versículo 10, que encaixa no tema que nós estamos abordando em cima da passagem do livro de Daniel, né, no capítulo 3, mas aqui primeiro nós vamos aqui em Gálatas 1:10, diz assim: porventura procuro eu agora favor dos homens ou favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nosso tema de hoje é nosso Deus a quem servimos. Não é quem iremos servir ou servimos no passado. Estamos servindo até o dia de hoje, né? Nosso Deus a quem servimos. Então o apóstolo Paulo, ele finalizando o versículo 10, ele diz: se agradasse ainda a homens, não seria servo. Quem é servo? Servo é aquele que não é mais livre. Quem não é livre? Um servo de Deus, ele deixou de ser livre. Pastor, a Bíblia não diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Para a liberdade de Deus, não para a liberdade da minha carne, não da liberdade da sua carne. Nós não temos mais nós não somos mais livres para praticar aquilo que nós queremos fazer com a nossa carne. Por isso que um servo é quem deixou de ser livre, quem está privado da sua liberdade. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, que se não me falha a memória, ele escreve que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele está se colocando como alguém que não mais tem liberdade de fazer o que quer, mas tem que fazer o que o seu Senhor manda. Este é o verdadeiro servo. O verdadeiro servo é aquele que não faz mais o que bem entende. Está muito longe de algumas pessoas, né? Tem gente que só quer fazer o que acha que tem que ser feito, né? Só que eu vou fazer o que eu quero fazer. Demonstra que nunca foi servo de nada, né? Porque o servo deixou de ter vontade. O servo deixou de ter o livre decisão. Eu não mais tomo a minha decisão. Mas não é livre para tomar decisão? Eu sou livre para deixar Deus tomar as decisões por mim. Ele, Paulo disse, eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa é a condição de alguém. Quando você falar, você que está aí pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, quando você falar que é um servo de Deus, vai estudar primeiro o que é servo. Porque às vezes a gente fala coisa e a gente não sabe o que quer dizer, né? Eu sou um servo de Deus. Servo quer dizer aquele que trabalha para o outro, aquele que auxilia o outro, aquele que está junto do outro, aquele que não tem mais vontade própria.
mas é o seu Senhor quem manda. Você compreendeu o grau de responsabilidade quando a gente diz que somos servos de Deus? Somos servos. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu não vos chamarei mais de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que fazer sem o seu Senhor. O servo não sabe o que fazer sem o seu Senhor. Sem o seu Senhor humano. Aí está tratando de um Senhor humano. Que um empregado ou um escravo, ele só faz assim, ó, faça isso, pega isso, aí ele vai e pega. Põe lá, aí ele vai e põe. Se mandar ele pegar, ele pega. Se não mandar ele pôr em algum lugar, ele fica na mão. Porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como fazer. Mas está se tratando de um servo de homens. Mas quando Paulo falou, porventura procuro eu, Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora a favor dos homens, por acaso eu sou servo do homem, ou eu procuro agradar a Deus? Se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu quisesse realmente agradar a homens, eu nunca poderia agradar a Cristo. Eu nunca poderia servir a Cristo. Todo crente, quer ver, ó, quando a pessoa se casa, aí é o marido que quer agradar a mulher quer agradar o marido, e às vezes por causa de agradar o marido e agradar a mulher, as pessoas deixam de congregar, porque o marido não quer, porque o marido falou que não pode, porque não sei o que, não pode, não sei o que. Então a pessoa agrada ao homem. Nenhum marido, nenhuma esposa pode impedir de alguém que foi chamado por Deus de servir a Deus. Se o marido não foi chamado por Deus para servir a Deus, que ele sirva o diabo. Se a mulher não foi chamada por Deus para servir a Deus, que ela sirva o diabo. Porque tem dois senhores nessa terra. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou é o Senhor maligno. Ou a gente vai servir a um, ou vai servir a outro. Não existe muro. Ah, eu estou em cima do muro. Não. Ou você é servo de Deus e se submete à palavra de Deus e confia na palavra de Deus, ou você não é servo de Cristo. Paulo está aqui dizendo, se agradasse ainda, Paulo falou, se agradasse ainda homens, entende a colocação dessa palavra? Eu estou em Gálatas 1:10, no final do versículo. Se agradasse ainda homens, quer dizer o quê? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele era um homem que gostava de agradar a outro homem, a outros senhores. Por isso que ele disse, se agradasse ainda, que agora eu não agrado mais. Digo igual Pedro Inácio também diz isso. Se eu agradasse ainda homens, por isso que tem gente que não gosta de mim, tem gente que tem uma antipatia comigo, tem gente que não gosta da minha voz, não gosta da minha cara, não gosta do meu nariz, não gosta de nada de mim. Porque eu sou difícil de agradar a homens, irmão. Eu sou muito difícil. Eu sei que eu sou difícil de agradar a homens, porque toda vez que eu vou agradar a homens, eu vou desagradar a Deus. Qual é a maneira que eu agrado a homens? Deixando de dizer a verdade. Aqui, ó, na passagem de Daniel, capítulo 3, você vai ver três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se levantando com autoridade, dizendo, eu não vou agradar ao rei. Eu não vou nessa festa pagã. Sinto muito, tia, sinto muito, meu marido, sinto muito, minha mulher, sinto muito, meus filhos, mas eu não vou nessa festa pagã. Quantos foram em festa pagã? Junho, porque não teve, né? Junho e julho. Quantos vão em festa pagãs para agradar o outro? Então as pessoas estão muito preocupadas em agradar. Ah, eu vou agradar. Eu tenho que agradar. Eu não tenho que agradar. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que fazer o que está escrito para fazer. Aqui estava
três homens numa uma situação de vida ou morte. Se ele escolhesse, na cabeça deles passou isto. Mas como eles eram servo de Deus, e quem é servo de Deus está guardado pelo seu Senhor. Então, aqui no capítulo 3 de Daniel, no versículo 15, ele diz assim: agora estáis disposto a, quando ouvides o som da trombeta. Olha a conversa do Nabucodonosor. Agora vocês estão dispostos, porque já tinha tido uma tentativa, tinha tocado o negócio lá e eles não dobraram. Aí falaram pro rei. Aí o rei pessoalmente chegou perto dele e falou: olha. Aí o rei pessoalmente chegou perto dele e falou: agora, pois, estáis disposto quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, do cítaro, do saltério, da gaita, do fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Se não adorar, agora vem uma minha. Primeiro ele faz uma proposta, não é assim que faz as pessoas? Ó, se você não fizer, eu vou fazer isso, hein? Ó, igual um irmãozinho não, né? Que irmãozinho não faz isso, né? Um camarada lá que apareceu por lá pela igreja lá, trazido por outro camarada lá, disse para mim assim: ó, fulano de tal falou para mim, pastor, se o senhor continuar lendo a passagem de 2 de Coríntios 9, versículo 6, se alguém semeia pouco, pouco vai colher, se semeia muito, vai colher muito. Ele falou que não vai vir mais aqui. Aí o irmão falou: o irmão, não é irmão, desculpa, não é irmão. Aí a pessoa falou assim para mim: dá para o senhor não falar mais nisso? E você não sabe das coisas que eu já passei ali. Agora não, agora parou. Aí teve desse mesma turminha aí, falou um dia para mim: quando o senhor termina o programa, o senhor fala assim, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau é muito carnal. Cara, carne pura. Quem falou isso para mim é carne pura. Tchau, tchau é muito carnal. Aí eu falei: você quer, ó, seu amigo não quer que eu leia a Bíblia, que eu leia quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Agora o senhor não quer que eu fale tchau, tchau. Daqui a pouco o senhor não vai querer nem que eu abra os olhos. Tudo isso por quê? Para me lhe agradar? O senhor parar de dar 50 reais, 10 reais, 2 reais, ou jogar as moedas como joga para mendigo? Você está afrontando a pessoa errada, maluco. É igual aqui, ó, Daniel, o livro de Daniel, capítulo 3, o Nabucodonosor estava afrontando a pessoa errada. Aí ele disse: olha, agora você está disposto a adorar a imagem que eu fiz? Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado. Primeiro ele fala: você está disposto, Sadraque e Mesaque, quando ouvir agora o toque da trombeta, vocês se prostrar? Aí ele olhou assim: tô vendo que esse cara não vai se prostrar, então vou ameaçar logo esse safado. Se não se prostrar, eu vou jogar vocês. Então é assim. Às vezes a gente soma afrontado assim, viu a minha afronta? O cara não pode ler. Eu vou ler. Eu vou ler. Todas as vezes que eu quiser ler, eu vou ler. Está na Bíblia? Eu vou ler. Ah, mas vou embora. Vá. Quer o dinheiro da passagem? Quer o dinheiro do Uber? Quer o dinheiro do 99? Eu dou. Para ir mais rápido. Quer um avião? Vai de avião. Eu não estou preocupado, irmãos. A minha reputação já acabou há muito tempo, irmão. Eu não tenho mais reputação. A reputação que eu tenho agora é de Deus. Eu não tenho que tentar fazer média. Eu não tenho mais idade para ficar fazendo leleléu para os outros, não, mas eu tenho um chamado para falar a verdade. Tem que ser falado. Quem não gosta não é da verdade. Jesus falou: vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Se você não é ovelha de nada, você não me segue, eu não te dou a vida eterna. Tu vais para o inferno. E ponto final. Foi isso que Jesus falou. Então, amados, aqui você vê os meninos aqui, o Sadraque, Mesaque, sendo ameaçado pelo rei Nabucodonosor. O cara era terrível. Se você ler a história, esse cara matava, ele tinha poder de matar e de dar vida. Ele se achava ser o próprio Deus. Mas só que ele esqueceu que Sadraque, Mesaque e Abednego servia
ao Deus verdadeiro, ao mesmo Deus de Daniel. Eles aprenderam com Daniel a fidelidade, o comprometimento com Deus. Ser servo de Deus é abandonar os seus medos por causa dos outros. Ser servo de Deus é acreditar em Deus até o último segundo da tua vida. Não é ficar com medo. Cuidado com o Covid-19. Cuidado com o Covid-19. Não, irmão, você está esconderijo do Altíssimo. Não, você não está escondido no Altíssimo, não. Tá vendo? É a mesma coisa, amado. É a mesma coisa. Só a época que muda, mas é a mesma coisa, é o mesmo ameaço, é a mesma assombração, sabe? Querendo fazer com que o povo de Deus se prostrasse, querendo humilhar os meninos. Eles são monoteístas, ou seja, eles só adoram Deus, então vamos fazer com que eles adorem mais do que um Deus para ele envergonhar o Deus deles. É assim que as pessoas fazem, te convida para lugares profanos, te convida para festa profana, festa de ídolos, idolatria, até reunião de showzinho gospel. Isso é idolatria, gente. Não se louva mais a Deus. Louvar a Deus fizemos ontem. Nós preparamos um ambiente para a manifestação do sobrenatural. Louvar a Deus em troca de nada. Não é em troca de dinheiro. Tu viu quantos segundos eu gastei para falar de oferta? 30 segundos. 30 segundos. O culto é para Deus. A manifestação é para Deus. Pastor, qual é a recompensa aqui? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará. Se Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar de qualquer coisa, Ele me livrará. Se Ele não quiser me livrar, se Ele quiser que eu passe, livramento, às vezes, é antes do acontecimento e tem livramentos depois do acontecimento. Deus poderia ter livrado os meninos antes de ser lançado na fornalha. Diz a história que os homens, aqui ó, versículo 22, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras subiram lá no topo para lançar os meninos dentro da fornalha. Lá em cima, os caras morreram queimados. Os homens morreram queimados. Você imagine quando jogaram os 3 embaixo. Mas Deus era com eles. Deus é contigo. Se Deus é, Paulo falou, se Deus é por nós. Por que Paulo falou, se Deus é por nós? Como é que você está agindo com esse Deus? Como é que você quer que esse Deus seja por você, que você negligencia ele? Não vou cultuar não, porque fico aborrecido, porque hoje tem o último capítulo da novela Jesus. Você vê a novela Jesus? A segunda vez que está passando? Viu o capítulo que eles passaram? Falou que a mulher da hemorragia estava sentada e Jesus passou perto dela. Mentira! Você já leu a história? Que ela vai ao encontro de Jesus entre as multidões e chega até Jesus. Viu como é que eles mentem? Conta uma história bíblica, eles mentem. E que você vai deixar de cultuar Deus para ver uma novela totalmente torcida. Não é distorcer, não. Totalmente torcida, totalmente fora da verdade, do padrão de Deus. Eles fazem isso. A Rede Record, vamos falar da Globo, mesma coisa. Mesma coisa, tudo para lá, tudo para aqueles caras, Macedo que é o dono, tudo para aqueles caras é dinheiro, mano, tudo é dinheiro. Universal é uma empresa, dinheiro. Então, estão preocupados em agradar a homens. Os homens querem água ungida, eles dão. Os homens querem sal grosso, eles dão. Você que está aqui me vendo aí, algum de vocês gostava disso. Gostava ou não gostava? Gostava. Mas a verdade chegou, bateu forte nos ouvidos, na cabeça, libertou vocês. Agora vocês passaram a ser servo de Cristo.
servo de Deus, guardado pelo Senhor. Quem é servo é guardado pelo seu Senhor. Você vê aquela passagem que o centurião veio pedir socorro a Jesus, porque o seu servo estava doente? Viu como um senhor cuida dos seus servos? Como um senhor justo cuida dos seus servos. O cara foi atrás de Jesus, um centurião, foi atrás de Jesus fazer um pedido pelo seu servo, seu empregado, porque ele estava doente. Então eu quero que você fique com essa palavra. Se Deus assim me permitir, às 15 horas, estaremos de volta, dando continuidade a esse assunto. O tema foi: o nosso Deus, a quem servimos. Ele nos livrará. Ele te livrará. Ele te livrará. Ele te livrará. Senhor Jesus Cristo, fala ao teu povo para que o teu povo assuma a sua condição de servo. Um servo não está para agradar a si mesmo, nem agradar a homens, a convites que nos tira da realidade de Deus, que nos tira da santidade de Deus, que nos tira do meio espiritual. A tua palavra diz através de Davi: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e as suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim. Mas você não é ímpio, você é um filho de Deus, tá bom, querida? Querido de Deus, que essa palavra fique contigo. Assuma a tua escravidão. Eu assumi a minha escravidão. Eu sou escravo prisioneiro de Cristo. Eu gostava de fumar uma maconha. Puxa, gente. Eu gostava de tomar uma cachaça batidinha, misturadinha para explodir. Meu fígado explodiu. O meu Senhor curou meu fígado. Curou. Por Deus do céu, curou. Ele não só curou meu fígado, ele me curou totalmente. Tá bom? Que agora eu não sirvo mais a minha carne, agora eu sirvo ao Deus Espírito. Fica na paz. Beijo para todos os eleitos de Deus. Fica na paz. 3 horas se vocês quiserem me ver, eu quero ver vocês. 3 horas se vocês quiserem ouvir a palavra, eu também quero ouvir. Então, compareça perante o tribunal de Cristo. Tá bom? O tribunal de Cristo estará reunido às 15 horas aqui no nosso Facebook. O tribunal de Cristo. Cristo trazendo seus decretos para a igreja. Beijo para todos. Fiquem na paz. Paz, paz, paz. Saúde e paz para todos vocês. Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada no nome de Jesus. Paz. Tchau, 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 tchau.